Olá para você que nos assiste ou nos ouve. Hoje é o quarto episódio do Praticar Conecta, o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho. Para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade sobre a trajetória de alguns dos nossos engenheiros. Neste programa, eu e o professor Leandro Freitas entrevistamos o engenheiro Vinícius Paiva, CEO da DTI Digital e co-host do podcast Os Agilistas. Ele é o CEO de uma empresa com mais de 1.200 funcionários. Já apareceu na revista Exame, é um dos anfitriões do maior podcast sobre agilismo do Brasil. Mas aqui é nosso ilustre convidado. Fala aí, Vinícius Paiva. E aí, pessoal, tudo bem? Reginaldo, eu não sabia que você tinha essa voz de radialista aí, não. Obrigado, Vinícius. Está aprendendo, é o quarto podcast. Quem sabe no 44º eu fico com voz de radialista, né? Vamos treinar. Mas prazerão aí, Reginaldo, Leandro, pelo convite. Estamos aí para compartilhar um pouquinho com vocês aí, no que for possível, as perguntas aí, né? Compartilhar um pouco com a galera aí. Vamos lá, Vinícius, obrigado pela presença aí, vamos fazer essa conversa aqui. Vamos saber de onde que veio esse cara, Vinícius Paiva. Não, bom, eu sou... eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Meus pais são do interior, né? Eu tenho 2 irmãos, nós três acabamos fazendo engenharia aí, né? Um deles até fez aí, né? Foi colega de turma aí do Reginaldo, né? E aí a gente começou, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de matemática, da área de exatas, sempre né, tinha aquele estereótipo mais de nerd, né? Então sempre era aquele tipo de aluno que sempre gostava mais dessas coisas vinculadas a esse tipo de física, matemática, gostava também um pouco de biologia. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a ver algumas coisinhas aí de programação, às vezes até no Excel, né? Aqueles recursos mais old school, né? Mais antigos, mais Chegou a descobrir aquele joguinho no Excel lá? Não tem um joguinho no Excel que você vai numa célula, não sei das quantas, digita não sei o que, aparece um joguinho. Ah, tem isso mesmo, né? Aqueles easter egg lá. Eu nem lembro o que faz, não, mas eu lembro já de ter visto isso. Então, assim, eu sempre gostei muito desse tipo de coisa. Eu comecei a trabalhar desde novinho, ajudando meu pai num comércio que ele tinha. Então, eu fazia umas coisas bem legais no Excel lá. O Excel ficava quase travado lá. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer alguma faculdade que tinha a ver com isso, né? Aí eu acabei fazendo engenharia, fiz engenharia de controle de automação na UFMG, mas eu vi que eu gostava muito também dos processos, assim, né? Eu gostava muito das coisas que tinham a ver com a parte da engenharia de controle, né? Mas eu acabou que meu primeiro estágio foi na empresa chamada Vatan. Eu trabalhei lá durante, acho que, não sei se é o certinho não, mas acho que eu trabalhei lá uns 8 anos. E acabou que eu comecei meio que por acaso, assim, mais ou menos acaso, porque, igual eu falei, eu já gostava um pouquinho de programação, essas coisas assim, mas eu não tinha uma certeza absoluta, não. Eu ainda tinha uma certa dúvida se eu não deveria fazer alguma coisa mais vinculada à engenharia. Mas surgiu uma oportunidade lá para entrar na parte de desenvolvimento. A Atan era uma empresa de engenharia que ela fazia de ponta a ponta, então ela tinha a parte de elétrica também, tinha a parte de montagem. Era uma empresa bastante completa de engenharia e tinha a parte de TI industrial também. E aí eu comecei nessa área de TI industrial lá e fui gostando bastante. Eu fui vendo que eu podia realmente continuar naquele caminho ou depois tentar enveredar mais dentro da engenharia. Acabava que, tipo assim, como eu gostava muito de engenharia, eu fazia muitos projetos de TI industrial para empresas tipo Vale, essas empresas assim que têm noção de indústria. E aí eu gostava também de entender muito do processo. Eu via que era até uma diferença de quem era engenheiro e de quem era, às vezes, era cientista da computação. Eu gostava de entender ali o que eu estava lidando, né? Mas eu vi que eu gostava bastante mesmo de programação. E aí foi isso a minha iniciação ali. Muito bem, Vinícius. Nós, como professores, né, tentando aproximar o mundo profissional do mundo acadêmico, gostamos sempre do convidado deixe uma dica para o estudante de engenharia. A minha dica é sempre não desiste, não que dá. Qual que é a sua dica, Vinícius? A minha dica é até aproveitar, porque a gente aproveitar bem. Às vezes a gente tem aquela questão, tipo assim, nossa, tudo muito pesado e tal.
mas a gente vê que ainda é muito mais leve quando depois a gente entra no mundo corporativo, né? O mundo corporativo ele tende a ser muito, às vezes, muito sério, muito, às vezes, assim, até mais... né? Você acaba tendo que se fazer ali como profissional, então tem, assim, tem hora que não tem aquele olhar assim que a gente tinha na época de faculdade, né, que gostava dos fundamentos e tal. Não que eu não goste do trabalho no setor corporativo, mas eu acho que a época de faculdade ela é muito interessante, né? Que você vê muita coisa nova, uma descoberta de muitas coisas ali. Eu, por exemplo, eu utilizo quase nada do que eu aprendi na engenharia, mas eu faria tudo de novo, sabe? Assim, porque, embora eu não utilize nada, eu acho que vários modelos mentais, a forma de pensar, ela foi... né, teve um trigger ali naquela época, entendeu? Então, eu não me arrependo de nada do que eu aprendi. Assim, sempre tem alguma coisinha ou outra lá, né? Mas, assim, eu acho que eu faria praticamente tudo de novo. Então, assim, minha dica é realmente aproveitar essa época aí, tomar gosto por... eu acho que a faculdade de engenharia ela traz um negócio legal, que eu vejo uma diferença brutal assim, nos profissionais que são da engenharia, de ter aquele senso de quase que... tem um lado que às vezes parece até um pouco de arrogância, né? Que você fica assim, pô, se eu ler... É quase como se fosse assim, né? Eu brinco às vezes. Se eu ler um livro de medicina ali, eu consigo fazer uma cirurgia, né? Então, é claro que nunca deve ser levado para o lado da arrogância, estou brincando aqui, mas esse lado de sempre sentir o desafio de coisas novas e ter aquela mentalidade autodidata é muito legal, né? Então, eu acho que a dica que eu dou é aproveitar mesmo essa época aí, aproveitar o máximo possível, entender de fato as coisas que estão sendo ensinadas ali, porque aquilo ele vai servir como modelos mentais no futuro, mesmo que você não use na prática o que você aprendeu. Rapaz, legal, a gente fala para os alunos aqui que eles vão ter saudade ainda dessa época. Vão ver aí na sua fala que eu não estou tão errado assim, não. Não estou mentindo de todo, não. Até dos apertos, né? Também, né? Quando eu vou lá no campus lá da FMG, por exemplo, ou qualquer outro campus que eu vou também, eu sinto muita saudade. Assim, né? Era uma época muito você legal. Você formou quando? Que ano você formou? Eu formei, eu acho que foi eu nunca lembro exatamente, acho que foi em 2003. Ah, tá. Ô, Vinícius, eu entrei em 2005 aí. É muito legal o que você falou, cara, porque algumas vezes a gente tem algumas disciplinas que os estudantes ficam assim, mas quando é que eu vou usar isso na prática, né? Aquela questão do imediatismo, né? E muitas das vezes, o comentário que você faz é perfeito, né? O modelo mental está ali, né? Para ser usado algumas vezes, não exatamente da forma como foi colocado na disciplina, mas ele vai ser usado ali, vai ser acessado, né? Sem que o estudante que virou um profissional ali tenha, muitas vezes, consciência de que isso está acontecendo, né? Eu, por exemplo, assim, a parte de engenharia de controle, por exemplo, que você fica vendo aquelas malhas, comportamentos dinâmicos, é uma das coisas que mais afeta o jeito de enxergar as coisas hoje em dia, entendeu? Mas eu não uso, na verdade, nada disso aí para o que eu aprendi, né? Tipo assim, vou controlar uma temperatura aqui. Não. Mas o modelo mental, por exemplo, esses modelos mentais são utilizados muito no tema que eu mais gosto hoje em dia, que é a teoria da complexidade, e que, para mim, é uma compreensão nova de mundo que está sendo cada vez mais aplicada em ciências econômicas, estudos até de biologia, e que o fundamento são malhas ali de controle e sistemas realimentados que provocam comportamentos exponenciais, e a gente aprende muito disso, por exemplo, na engenharia de controle. Que isso, rapaz. E olha que a gente nem combinou. Deixa eu falar aqui, porque senão o estudante aqui vai achar que a gente combinou. Eu tô rindo aqui, né? Que eu sou professor da área de controle e fico falando com os meninos, né? Que às vezes a gente tá ali na disciplina, né? É como você falar pro cara que tá fazendo academia que ele nunca vai fazer aquele movimento assim na vida, né? Mas o importante não é o objeto que você está carregando, o importante é que você está fortalecendo o músculo, ou, como você falou, exatamente, o modelo mental, né? O produto que sai ali são as pessoas, né? E não, enfim, eu acho que essa analogia que você fez é perfeita. Assim. Vinícius, eu comecei a ouvir falar de você quando eu estudava com o Gustavo, seu irmão, um grande amigo meu. Um abraço para o Gustavo. E ele sempre falava de você como sendo um cara genial, né? Ele falou, cara, meu irmão não tem condição, não.
Cara, é bom Ele demais. só falava isso com você, então, né? Comigo ele só criticava. Não, com certeza, né? Era para você crescer, né? Se ele falasse bem de você, a gente você ia parar de crescer. Eu imagino que era isso, né? E também porque irmão tem uma rivalidade, né? Como é que eu vou chegar em casa e elogiar meu irmão? Não dá pra fazer isso, não. E eu lembro que lá no início, você trabalhou na PIP, né? Que é a empresa de distribuidores de bebidas do seu pai. E a percepção que eu tinha, olhando de fora, é que vocês trabalhavam pra caramba, né? Vocês eram muito trabalhadores mesmo. Não era aquele negócio, ai, é o filhinho trabalhando pro papai. Não, era trabalho mesmo, né? Essa etapa aí te trouxe alguma coisa em termos de mudar o seu perfil profissional? O quanto foi importante esse início, mesmo antes da engenharia? Ah, bom, é legal você tocar nesse ponto, né? Eu acho que esse início foi muito importante, apesar de o trabalho que a gente fazia lá era muito simples, na verdade. Às vezes era complicado para algumas pessoas, mas para a gente era relativamente simples, porque era um trabalho que exigia conhecer um pouco de computador. Era uma época que não era algo que não é igual hoje, né? Que era tão fácil, tão acessível assim. Então não é todo mundo que sabia. A gente tinha o privilégio de saber, né? Já saber alguma coisa disso e tal, de trabalhar com computadores, mas era um trabalho repetitivo, sabe? Era um trabalho de entrada de dados, né? De digitação, de coisas desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito importante para me ensinar a lidar com pessoas, porque, como era uma distribuidora pequena, e que a gente exigia que a gente interagisse com pessoas que tinham que acertar dinheiro, né? Tipo assim, as pessoas tinham que chegar lá, elas saíam com a mercadoria para a rua e, quando elas voltavam, a gente tinha que fazer umas contas lá e chegar no valor de dinheiro, às vezes dava divergência. Então, você tinha várias situações complexas de interação com pessoas muito simples, pessoas, inclusive, às vezes com uma renda bem baixa. A gente mesmo também não tinha uma renda tão alta assim na época e tal. Então, e a gente eu principalmente, sempre fui mais introvertido e mais nerd, igual eu falei. Então, não era uma área tão bem desenvolvida assim que eu tinha. E foi muito importante para desenvolver isso, entendeu? Desenvolver um certo traquejo ali de lidar com as pessoas, de não ficar... Apesar de ser uma coisa do meu pai, né, a gente trabalhava numa parte que ele nem interagia tanto com a gente, né? Então não existia nenhuma proteção, até porque a empresa não tinha muita estrutura. Era igual a startup, né? Assim, todo mundo vai fazendo meio que tudo ali, mas a gente ficava mais nessa parte ali dos pedidos. Mas, por exemplo, quando a coisa apertava, a gente carregava caixa também, a gente ia entregar pedido, uma série de coisas. E isso foi muito interessante, tanto para mim quanto meu irmão na época, talvez até mais para mim, que eu acho que eu era mais introvertido que ele. E isso foi fundamental assim, para mim. Eu trabalhei lá 7 anos, eu fiquei tendo um overlap ali com outras coisas que eu fazia, porque a gente acabou que foi criando uma dependência da gente. Então a gente foi arrumando um jeito de depois passar a bola, passar o bastão para outras pessoas, mas no início dependia muito, e a gente não poderia deixar, porque era a única fonte de renda lá que meu pai tinha. E meu pai, ele apostou todo pouco dinheiro que ele tinha na época disso e foi dando certo, mas assim, poderia dar muito errado também. E eu acho que a gente ajudava muito, igual você falou de trabalhar muito. Acho que é porque a gente sempre foi muito preocupado mesmo. Então a gente ficava assim, nossa, tem que ajudar aqui, porque se vai dar errado, nós estamos perdidos. Então, mas foi muito importante nessa parte humana, assim, nessa parte de desenvolver a questão social ali e de interação com pessoas, situações meio que não era tão simples de negociação às vezes. Aí depois você vai para a TAM e trabalha lá por mais alguns anos. O nosso público, a maioria é estudante de graduação, né? Estudante de engenharia especificamente. Tenta explicar para a gente o que você fazia nessa segunda etapa que foi na TAM. Então, a TAM, como eu disse na introdução, ela é uma empresa de engenharia que fazia as coisas de ponta a ponta. Então, ela tinha vários departamentos, ela era bem departamental. Ela tinha uma área que cuidava bastante vamos supor, vamos supor que você queria construir uma fábrica nova de cerveja, alguma coisa do tipo assim, né? A TAM, ela fazia os projetos de automação para que a produção de cerveja ela conseguisse funcionar de uma forma semi-automatizada ou totalmente automatizada. Então, ela construía todos os mecanismos ali de controle, de automação, de comando, né? Anda, não anda, né? As correias transportadoras, por exemplo, o acionamento das máquinas e tal. Então, tinha toda uma parte de fazer isso, mas ela tinha uma parte também dos sistemas de informação que rodavam sobre aquilo ali, né? De consolidação de dados, de programação da produção. O que seria, por exemplo,
agora eu tenho que produzir cerveja do tipo tal, depois eu vou produzir do outro tipo e tal. Tem toda uma base de dados, pedidos e tal, que os clientes fazem, e a organização daquilo ali demanda de sistemas de informação que são mais da área de TI, né? E separava assim, TI e TA, né? Tecnologia da informação e tecnologia da automação. Então, eu era mais focado na parte de tecnologia da informação, mas ainda vinculada à indústria. Então, eu comecei lá desenvolvendo software, comecei como estagiário, depois fui contratado, e aí, naquela época, já começou a se criar uma escassez de profissionais nessa área, então, rapidamente, eu fui alavancado para uma posição de liderança técnica, mas ainda assim, sem tanta bagagem assim, passando muito aperto ali e tal, porque não tinha, né, profissionais suficientes, né? Desde aquela época já existia um gargalo de pessoas sêniores, né, para conduzir esse tipo de coisa. Então, na verdade, a gente tinha que ficar sendo bem rápido. Então esse foi meu início e foi o que eu fazia na TAM, que era o desenvolvimento de softwares de TI industrial. O Leandro trabalhou lá também na mesma época do Gustavo, eu não sei se estava na mesma época. O Leandro até me contou aqui no pré-jogo uma situação em que alguém foi lá e desligou uma seccionadora e desligou o sistema de informação todo. Você estava lá nesse dia, não? Essa história não é familiar para você? Não, acho que não. Deixa eu te contar. Esse foi meu segundo dia de estágio, tinha saído do curso técnico, né? E de uma escola que foi feita na década de 70. Aí eu estava com um colega, e esse colega falou, não, deixa eu te mostrar um painel elétrico ali, que está ali. Eu lembro que o departamento era assim, né? A gente chegava, a direita era a TI e a esquerda era a TA. A gente era da TA, né? Aí, não, deixa eu ir lá no corredor que conecta os dois e te mostrar o painel. Ele foi abrir o painel, foi abrir, quando abre, puf, desliga a TI toda da empresa. Foram 50 computadores, assim, todo mundo, e a gente ouviu aquele coro, assim, putz, com aquela cara, aquela situação. A gente ri agora, mas na época não foi nada engraçado. Não, uma E numa perda época nada, que né? não tinha Novinho, notebook, né? Não tinha notebook, enfim. Não tinha notebook, não. Nada, no break, nada. A sorte não estar lá, então, né, Vinícius, nesse dia? Não estava lá, não. Tava lá, não. Ô, Vinícius, aí da TAM, se eu conheço a sua trajetória, você já vai para empreender, né? Em tecnologia. Como é que é empreender em tecnologia no Brasil, na área de tecnologia? Num panorama geral, assim, né? Principais atributos, prós e contras. Eu vou falar rapidinho de uma fasezinha de transição que teve, que foi quando a Accenture comprou a TAM. Né? A Accenture fez a aquisição da TAM em 2008. Aí eu fiquei lá quase que 2 anos, até o finalzinho de 2009. Foi interessante no sentido de aprender várias coisas diferentes, né? O pessoal a TAM era uma empresa muito legal, assim, que tinha um espírito muito colaborativo e tal. Aí, quando a Accenture entrou, veio um sistema mais, assim, corporativo, tradicional, né? Não vou nem falar que não era colaborativo nem nada disso. Mas era diferente daquele clima ali mais informal que existia na TAM. Então, foi legal para aprender algumas coisas, a parte de gestão, até financeira, foi um período interessante, mas, ao mesmo tempo, a Accenture ela não comprou a TAM muito com uma intenção de trabalhar a questão do agilismo, né? E aí foi um ponto que de não adaptação minha e de outras pessoas que estavam lá. E a gente, a Accenture comprou a TAM muito mais com o viés de montar, replicar o modelo da TAM no mundo, né? Tipo assim, de atuar em processos mais próximos da indústria, né? Então ela queria, o plano de negócio dela é replicar globalmente várias ATAMs no mundo, né? E não uma compra orientada a, tipo assim, existe um conhecimento sobre como aplicar metodologias ágeis com desenvolvimento de software. Então, a gente optou por empreender, como você falou, né? E aí, empreender implica em várias coisas, né? Por exemplo, no início, uma coisa que eu lembro muito no início que foi difícil, porque eu estava bastante novo ainda na época, e eu já estava assumindo muita responsabilidade ali de gestão de várias pessoas. Então, o time que eu fazia gestão ali era uma gestão um pouco mais técnica, mas era gestão, já tinha cerca de 30, 40 pessoas. E de um dia para o outro a gente começou a empresa, e quando você começa a empresa, sim, o primeiro desafio é que você tem que fazer tudo. Não existem departamentos, não existem abstrações, né?
É igual quando você vai morar sozinho, né? Não existe aquelas mágicas que a mãe faz de umas coisas aparecerem prontas, a roupa lavada. É a mesma coisa, né? Não existem algumas mágicas de algumas coisas simplesmente acontecerem, né? Então, acaba que você tem que fazer tudo. Você tem que entender um pouquinho ali de contabilidade, uma série de coisas. E, além disso, teve esse choque em relação à realidade que eu estava vivendo. Porque, assim, eu já estava numa ascensão profissional, eu já estava achando legal. Falei, porra, eu consigo aqui já, com várias dificuldades, mas, assim, já lidero um time grande. Aí, de repente, você tem que começar a voltar a fazer tudo e meio que parece que você voltou ao início da sua carreira, entendeu? Então, assim, esse foi um primeiro choque. Outro choque foi essa questão de ser responsável por tudo, né? Essa questão de ser responsável por tudo era muito profunda, porque, na verdade, assim, quando você assume um projeto de um cliente, você está pensando assim, putz, o cliente está apostando uma grana enorme aqui, sabe? Tipo, se der errado, não tem alguém para olhar para o lado é igual aqueles desenhos animados, né? Que o pessoal vai passando um negócio para trás e chega assim, não tem mais ninguém atrás para você passar, né? Tipo, é você mesmo. Então, assim, e tem várias burocracias em relação ao governo que você tem que seguir, e aí você não sabe direito, você não sabe se está certo, se está errado. Eu até que eu arrisquei, eu diria, comparativamente com meus sócios, arrisquei um pouco menos, porque na época eu já estava começando a pensar em casar, mas eu não tinha filhos e tal, então, para mim, foi um pouco mais tranquilo, mas para os outros sócios, praticamente todos já tinham, eram casados e alguns tinham filhos, né? Eram 5 sócios. Então, para eles, foi um movimento muito mais audacioso que no meu caso. Então, para eles, teve uma dificuldade adicional que eles tiveram que abrir mão da renda, né? Então, foi uma aposta ali e começa a dar muito medo de você ficar dependente demais de um determinado cliente, uma série de coisas. Mas foi dando certo, né? A gente foi... A outra coisa também, você tem que trabalhar demais. Tipo assim, não existe também esse negócio do tipo assim, beleza, acabou aqui, pronto. Não, tipo assim, se o negócio começa a dar errado, você trabalha, às vezes. E assim, você já começou assim com essa pegada ágil que você falou, que já tentando implementar essa nova visão, essas novas. É que eu fico pensando assim, você com isso tudo na cabeça e ainda tentando implementar também uma pegada um pouco diferente, assim, menos. Eu não sei se eu posso falar menos estruturada, mas menos hierarquizada, talvez. Isso já começou lá no início, essa semente aí? Como é que foi? Essa é uma boa pergunta, né? Isso aí, com certeza, isso aí foi a missão da empresa, praticamente. Isso já era muito dominado pela gente, porque a parte da TI lá da TAM, ela já funcionava assim, já desde 2001. Então, assim, era um negócio muito conhecido e foi até o motivo da frustração, né, com a transição com a Accenture. Então, isso eu não diria que isso era uma dificuldade, porque isso não era novidade para a gente, era totalmente normal. A dificuldade era a dificuldade comercial em relação a isso, porque do ponto de vista do cliente, ele sempre quer ele sempre quer ter previsibilidade em relação a um determinado escopo. Então, assim, ele quer saber assim, quanto tempo? Quanto tempo vai custar isso aqui? Quanto tempo vai durar? E a gente tinha uma convicção de muitos, tipo assim, que isso não dá certo. Não dá certo com software, porque software o próprio nome diz, né? O software é um negócio maleável, não é um hardware, né? Não, é um negócio que os graus de liberdade são muito grandes. Então, assim, qualquer estimativa que você der no momento inicial, ela vai falhar, entendeu? Ela vai falhar. Ou a probabilidade de falhar é enorme, entendeu? Então, isso gera um transtorno danado para o cliente também. Então, é uma ficção ele querer. É melhor aceitado, tipo assim, cara, eu vou começar a entregar rapidamente, você vai ver o trabalho entregue, então você vai começar a sentir previsibilidade, mas de um outro jeito, com ritmo, né? Ao invés de saber a data final. Você vai ver que, tipo assim, que o time é produtivo e que a cada 2 semanas ele entrega alguma coisa funcionando. Isso gera muita credibilidade, assim como geraria uma credibilidade esperada do ponto de vista do cliente, de saber a data final das coisas, entendeu? Mas comercialmente isso era muito difícil na barreira inicial. Até hoje é um pouco difícil, né? Porém, a gente, eu diria até que foi uma virada da empresa, né? A empresa ela nasceu em 2009 e ela sempre cresceu. Eu acho que ela não cresceu, ela só diminuiu um pouquinho numa época do governo da Dilma, que a gente teve uma crisezinha, acho que foi em 2015, que a gente diminuiu um pouquinho, mas foi pouca coisa, foi tipo, sei lá, 5 a 10%. Mas a empresa praticamente sempre cresceu. Só que ela cresceu num ritmo meio linear, assim, entendeu?
Aí o que foi o ponto de virar? Por que isso? Né? Porque prestação de serviço é muito assim. A média, muitas vezes, é muito nivelada por baixo. Então, quando os clientes eles acham uma empresa séria, igual era a TAM, né? A TAM tinha uma reputação de ser muito séria, né? Então, a gente criou a DTI com os princípios assim, da TAM, assim, de seriedade, né? De levar muito a sério, de a entrega ser meio que uma questão de honra ali. Então, à medida que eles vão percebendo que eles vão te passando mais serviço, entendeu? Só que existia sempre essa barreira do modelo de trabalho, do modelo ágil. Então, muitas vezes, a gente entrava em algumas concorrências e perdia por causa disso. Mas, assim, a gente tinha muita convicção, então não estava tão preocupado com isso. E aí aconteceu que, aos poucos, o ágil foi virando mainstream. Tipo assim, foi surgindo notícias, startups de Netflix, não sei o quê, que as empresas que estão despontando, elas despontam porque elas têm essa mentalidade de ter previsibilidade a partir de uma entrega constante, ao invés de querer uma previsibilidade do escopo total, e o escopo se torna uma coisa meio fluida e o pessoal aceita isso bem. Isso foi virando mainstream e a galera começou a ficar com medo. Então, como a gente tinha essa reputação de saber isso desde a época do Manifesto Ágil, lá de 2001, de fato fazer, a gente tinha uma postura até meio agressiva em relação a isso. Tipo assim, a gente trabalha assim, o modelo é ágil, o faturamento é mensal, você pode cancelar o contrato a hora que você quiser, então você tem essa segurança. A gente vai entregar o tempo todo, mas é assim que a gente trabalha e pronto, entendeu? A gente tinha algumas flexibilidades tentando dar segurança sempre, tentando montar roadmaps, algumas coisas assim, para dar uma segurança do que está por vir, mas a gente tinha confiança do jeito de trabalhar nosso. E como isso foi virando mainstream, a galera foi procurando, tipo assim, bom, quem sabe fazer isso de verdade, entendeu? Então, às vezes, a galera tentava com alguns concorrentes nossos, mas eles não tinham tanta confiança, então, na hora que o cliente começava a apertar, às vezes eles cediam, falavam, então tá bom, vamos... E a gente não cedia nunca. A gente praticamente... Vamos voltar, né? Voltar para o meu lugar de conforto, assim, né? Tipo assim, você começa a perder umas coisas assim, é claro que deu coisas erradas também, né? Sim. Aí você fala, putz, assim o cliente não vai confiar, vamos dar um escopo, vamos fechar o escopo. A gente não. Assim, vou falar que a gente nunca fez isso, não. Eventualmente a gente faz isso aí para entrar no cliente, alguma coisa assim, mas já com a intenção de reverter aquilo ali para um modelo de trabalho ágil. E como foi virando mainstream, aí a empresa começou a ter um crescimento exponencial. Aí a empresa começou, tipo assim, era impressionante, assim, né? De uns 4, 5 anos para cá, a gente começou a ser muito demandado nesse modelo. Então, aí, isso às vezes o pessoal não entendia. Tipo assim, como é que vocês conseguem vender nesse modelo? Eu acho que a gente conseguia vender nesse modelo porque a gente tinha confiança no modelo. A gente, de fato, acreditava no modelo. Não era tipo assim, eu estou fazendo porque é moda agora. Não, estou fazendo porque eu sempre confiei nisso. E, além disso, a gente foi eu e o Xuxa, a gente foi numa palestra do Agile Brasil há uns 5, 6 anos atrás e a gente viu algumas palestras de descentralização de empresas grandes, né? E como a gente já via alguns gargalos, a gente começou a descentralizar a empresa de fato, de verdade, assim, né? Com tribos, acompanhando ali resultado financeiro, tendo autonomia para contratar as pessoas, para demitir, para uma porrada de coisa. Isso aí fazia com que a gente não tinha muitos gargalos, entendeu? Tipo assim, a gente aceitava projetos novos, incubava novas tribos, as pessoas ficavam responsáveis e a gente tinha pouquíssimos gargalos operacionais, entendeu? Você citou várias características aí do modelo ágil, mas para trazer um pouco mais para o contexto, quem nunca ouviu falar disso, dá para explicar em linhas gerais o que se trata o agilismo? Sim, dá para... Assim, a característica básica assim, do agilismo é de você entender que a natureza do problema pelo qual você está trabalhando é incerta. É impossível de você conhecer tão bem ela. Isso implica que você não faz sentido você fazer um planejamento detalhado de tudo. Por quê? Porque, na verdade, é um problema desconhecido. Então, por exemplo, é como se você fosse fazer uma ponte e aí, toda hora que você fosse voltar lá, assim, no meio do projeto, medir se a ponte ela tivesse com um tamanho diferente, sabe? Então, assim, é como se a natureza do problema que você está lidando fosse, de certa forma, dinâmica. Então, quando você tenta fazer um planejamento detalhado, aquilo ali sempre falha, sempre gera frustração. E sempre gera problemas de escopo, de prazo, de custo, tudo história, né? Gera aquela frase que o cronograma foi feito para não cumprir, né? Exatamente, assim.
Então, isso gera um conflito danado e tal, e ninguém nunca fica satisfeito. E significa que isso não serve para nada? Tipo assim, um modelo de trabalho planejado e tal? Claro que não, serve para várias situações, né? Quando você tem problemas que são mais bem, com restrições mais firmes, tipo construir um prédio, é óbvio que vale a pena fazer isso. E no modelo ágil também vale a pena detalhar o que é detalhável, entendeu? Por exemplo, não faz sentido eu não querer detalhar semana que vem, o próximo sprint, né? Que é o intervalo de tempo que a gente trabalha normalmente de um ciclo ágil, que é normalmente 1 ou 2 semanas, entendeu? Depende da natureza do problema. Então, o agilismo, ele parte do pressuposto que o problema que você está lidando, ele é necessária experimentação. Então, significa o seguinte, significa que você vai investir um pouquinho de grana, vai fazer uma versão testável do que você está lidando, que normalmente é um software, por exemplo, se for... Então, por exemplo, eu quero construir um aplicativo. Então, assim, eu não sei, na verdade, se a pessoa vai usar o aplicativo, entendeu? Então, qual que é o jeito de fazer isso? Eu construo uma versão mínima, né? O pessoal chama de MVP, né? Mínimo produto viável, né, em português. E aí você tenta colocar aquilo ali para funcionar e ver se vai dar o resultado que você esperava. Então, você limitou o seu investimento. Então, não é um cheque em branco, igual o pessoal fala. E esse resultado é junto com o cliente, né? É junto com o cliente, muitas vezes com o cliente do cliente, né? Porque, por exemplo, nossos clientes muitas vezes são negócios B2C, né? Então, assim, a gente faz negócio com eles e eles... Então, assim, tudo que nasce são hipóteses, né? Então, eu falo assim, se eu montar, por exemplo, uma conta digital aqui, tipo assim, não tem a menor ideia se vai funcionar ou não, entendeu? Então, na verdade, para que você vai gastar o dinheiro inteiro se você não sabe se aquele vai funcionar ou não vai funcionar? Ou se vai precisar de ter 10 telas ou uma tela? Então, você tenta fazer uma versão mínima que você consegue fazer algum tipo de teste real para ter uma sinalização mínima de que aquilo ali gera algum valor para alguém. Aí, vamos supor, é como se fosse quase que rodadas de investimento, né? O jeito mais real de entender o ágil é como se tudo fosse orientado a rodadas de investimento de 2 semanas. Então, assim, eu investi 2 semanas, virei um negócio, testei ele, aí falando, putz, aprendemos aqui que esse negócio tem uma chance boa de dar por causa disso e disso e disso, dá certo. Então, é como se aí fizesse uma rodada, galera, vocês querem investir mais 2 semanas? Querendo. Mas queremos fazendo novos experimentos. Então, você paga pela informação que advém. Então, quando o pessoal fala assim, tem que ser orientado ao aprendizado. O aprendizado significa isso, significa que você tem a capacidade de adquirir novas informações do ambiente que fazem você ter mais ou menos certeza para poder fazer a nova rodada de investimento. Então, tipo assim, eu coloquei o negócio falando, parece que essa conta digital vai dar certo. Os dados iniciais qualitativos, eles indicam isso. Então, vamos investir mais 2 semanas. Aí, depois de 2 semanas, aí você fala assim, nessa rodada de investimento, nós aprendemos que essa hipótese que a gente testou não vai dar certo, mas a gente aprendeu que talvez uma outra dê. Então, você está pagando pela informação, você não está pagando pelo sucesso daquilo ali, porque você não sabe se vai ser bem sucedido ou não. Então, você está pagando pela informação que é desconhecida. Você está pagando pelo conhecimento, pelo aprendizado. Aí, à medida que você vai testando isso ali, você vai tendo mais coragem de investir mais. Então, se você for igual startup, o pessoal já está totalmente acostumado com esse modelo, né? Mas imagine esse modelo funcionando para cada projeto dentro da sua empresa. Entendeu? É como se cada projeto fosse uma mini startup e você, cada produto, né? E você fosse validando que ele deveria continuar existindo a cada 2 semanas. Esse é o modelo ágil, entendeu? Muito então, legal, ele faz sentido quando você não tem a informação. Então, você paga para ter a informação. Agora, se for para construir um prédio, não faz sentido isso, entendeu? É muito melhor você planejar tudo, entendeu? Então, construir um prédio, você vai lá, projeta, 1 ano você tem um prédio. Agora, no ágil, não. Você constrói um pouquinho do software, vê com o cliente, se vai para frente, se não vai, qual direção, e reduz o tempo de amostragem, né? Você tirou isso de controle, cara. Eu sei que foi de controle, inspirou de controle. Não, tem tudo a ver com controle mesmo, na verdade, né? No fundo, é uma malha de alimentação ali. É o feedback. A única questão que às vezes é mal compreendida em relação ao ágil
é que não adianta num ciclo você fazer só um pedaço daquela coisa que não gera um aprendizado em relação à sua intenção principal. Por exemplo, se eu quiser construir um carro, não adianta no sprint eu construir uma roda, entendeu? Eu tinha que, a não ser que aquilo ele me gere um aprendizado do funcionamento geral do carro, e tudo bem. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo um teste de mobilidade, que é o exemplo clássico do pessoal para explicar, tipo assim, o problema é deslocar de um lado para o outro, de um lugar para o outro, e você quer arrumar meios de fazer isso. Então, assim, uma experiência de mobilidade que seria um MVP seria tipo um skate, entendeu? Então, ele consegue ser usado, entendeu? Aí, beleza, você fala, pô, isso funciona. Então, vamos testar um negócio mais complexo? Aí você faz uma bicicleta, entendeu? Aí depois você faz um carro mais simples. Então, você está testando a coisa toda funcionando. É claro que não é exatamente, esse modelo ele é caricato e tal. Mas, tipo assim, a ideia do ágil é que você sempre, por exemplo, dá um exemplo mais claro de que às vezes eu vejo até a gente não fazendo NDTI, sendo que é a missão nossa, né? Você vê que o quanto que é difícil, tem que sempre lembrar disso. Muitas vezes alguém tem uma ideia lá, aí eles falam assim, vamos fazer uma campanha, não sei do que, até dos agilistas, por exemplo, no nosso podcast, né? Aí o pessoal já quer começar a construção do software inteiro, entendeu? Aí você fala, não, mas o que você quer testar? Por exemplo, recentemente eles queriam testar uma coisa de gamification em relação ao podcast, criar uma moeda virtual, pessoal, aí se você compartilhasse um negócio dos agilistas, você poderia ganhar uma camisa, não sei, umas coisas desse tipo. Então, aí na hora que eu fui fazer essa batina lá, eu vi que eles não estavam usando um modelo ágil, né? Nos agilistas. Complicado, né? Mas assim, é porque a gente tem que sempre lembrar dos princípios, né? Aí a gente fez um teste que, na verdade, funciona com um mecanismo que a gente chama no agilismo, o pessoal às vezes chama isso de mágico de Oz, que é um mecanismo onde você tem o teste funcional inteiro, mas por trás do software não tem nada funcionando sistemicamente. É uma pessoa coletando os dados, colocando uma planilha do Excel e até a coisa se mostrar que faz sentido, que ela gera demanda. Eles chamam isso de mágico de Oz porque eu nunca vi o mágico de Oz, mas eles falam que o mágico eles achavam que ele era um feiticeiro, né? Depois eles descobriram que, na verdade, ele manipulava, né? Na verdade, ele era um mágico mesmo, né? Ele fazia truques, né? Então, na verdade, o que estava rolando por trás não era feitiçaria, né? Era um cara que tinha habilidades motoras boas, né? Vamos falar assim, né? Então, é a mesma coisa de um software desse tipo. Então, isso que é a rodada de investimento, né? A primeira rodada de investimento, ela é barata, né? Então, vamos supor, eu testei, isso está parecendo promissor. Então agora vamos apostar um pouco em campanha, em propaganda? Vamos ver e tal. Até você ver que fala assim, putz, isso aqui não para mais de pé se não tiver um sistema de fato rodando. Aí que você vai tirar dinheiro do bolso para investir num sistema, entendeu? Enquanto você não prova a hipótese de geração de valor, você deveria sempre ficar funcionando na base da gambiarra, entendeu? Porque é barato, entendeu? Perfeito. Você não pode investir antes de ter certeza que aquilo ali é promissor, né? E a certeza, ela não vem de fazer tudo, ela vem de novas evidências de informação que são geradas, que é o conhecimento, que é o aprendizado, que vieram das rodadas de investimento anteriores. Entendeu? Muito bom. Vinícius, você já mencionou que a empresa da qual você é um dos fundadores, a DTI Digital. No site da DTI, ela se apresenta como uma empresa de transformação digital. E junto com os produtos, os possíveis produtos que essa empresa gera, uma lista de nomenclaturas que não são tão familiarizadas de todo o público que nos assiste e nos ouve, né? Então, eu quis fazer uma brincadeira aqui, que é vamos explorar um glossário da área, né? Eu vou falando algumas palavras aqui, você vai tentando dar sentido, pensando em um público mais amplo. Business Intelligence. A parte de Business Intelligence, ela tem a ver com a avaliação de dados, né? De bases de dados, normalmente grandes, para extrair informação ou inteligência para o negócio, por isso chama Business Intelligence. Então, é a parte, é tipo assim, né? Vulgarmente, é a parte de dados bem explorada, que pode evoluir para coisas muito sofisticadas, tipo Data Science, Machine Learning, que seriam coisas muito mais sofisticadas, mas o Business Intelligence pode ser tão simples quanto mostrar um gráfico onde você é capaz de extrair informações de causalidade, né? Tipo assim, as vendas estão crescendo porque
a campanha tal foi boa, né? Então, ela pode ser desde coisas simples, desde o pessoal chama de data visualization, né? Que é a visualização de dados em gráficos e tal, até coisas extremamente sofisticadas, preditivas, que usam machine learning, data science, coisas do tipo. Deep Learning. O Deep Learning, ele é uma área disso que eu acabei de explicar, onde o volume de dados é estratosférico, né? Onde você tem uma volumetria de dados muito grande, e aí onde você utiliza técnicas de data science muito sofisticadas, capazes de criar modelos de inteligência artificial que são capazes, por exemplo, que é a tecnologia que o Google, por exemplo, utiliza para carros autônomos, né? Para você extrair padrões de imagens, né? Por exemplo, então a imagem você vê assim, todos esses processamentos sofisticados, ou todos não, né? Eu posso estar, também não sou nenhum especialista, né? Mas eu acho que praticamente todos que extraem informações por exemplo, assim, para falar que você é você, né? Para identificação facial, coisas do tipo, elas são baseadas em técnicas de Deep Learning. O Deep Learning, ele vem, eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu não sou especialista, posso acabar falando bobagem, né? Mas o Deep Learning, ele vem de técnicas mais recentes, eu acho que de 10 a 15 anos atrás, de redes neurais com várias camadas, por isso chama de Deep, né? Com várias camadas, que foram técnicas que elas foram capazes de superar um gap, que o pessoal chamou, acho que de inverno da parte da época de inteligência artificial, que o pessoal não conseguia evoluir das redes neurais mais simples, entendeu? Não conseguia sair daquilo ali. O pessoal começou até a desistir, falar, putz, isso não vai dar em nada, não tem jeito de... E aí o pessoal começou a construir algumas técnicas de Deep Learning com várias camadas, que começou a ser muito bem sucedido. Robot Process Automatization. Essa parte de RPA, que o pessoal chama, ela tem a ver com você pegar alguns processos que são, muitas vezes, envolvem trabalho manual, envolvem você sair de um software, entrar em outro. Tipo assim, você pega um negocinho no Excel, aí faz umas contas, chega uma coisa, aí você entra no outro software, imputa aquele dado, aí aquele dado dá uma conta, te faz alguma coisa, aí você entra em outro, aí você entra em outro. Normalmente são processos capazes de automatizar isso aí e gerar muita eficiência nas empresas, entendeu? Porque aí você começa, tipo assim, o ser humano ser muito melhor aproveitado e não ter que ficar fazendo esse trabalho só de copiar e colar de um lado para o outro. Então, tem vários suítes aí, né, de softwares aí que fazem essa interconexão entre várias plataformas e geram fluxos automatizados que geram a capacidade de escalar as empresas muito grande, à medida que você escala a empresa, você não escala tanto o custo operacional daquilo. E aquilo ali gera um negócio muito mais sustentável, produtos mais baratos para o cliente final e por aí vai. Margens melhores. Né? Legal. Acho que de glossário nós vamos ficar por aqui, porque o objetivo também não é explicar tudo, né? É abrir o apetite da turma aí que está estudando, né? Que está querendo trabalhar numa empresa boa, uma empresa de desenvolvimento de software. E por falar nessa galera, né, que está estudando, quais são assim, os principais conteúdos técnicos, vamos falar de conteúdo técnico primeiro, valorizados na DTI para o nosso estudante que realmente quer aí ter essa penetração no mercado de trabalho? Assim, eu vou até falar algumas discussões internas que às vezes eu tenho dentro da empresa. Eu acredito muito, por isso que eu gosto tanto de contratar o pessoal de exatas, assim, eu gosto muito da engenharia, eu gosto dos outros também. A engenharia talvez eu tenha um carinho especial pelo fato de ser engenheiro, porque na engenharia a gente vai sendo criado com essa mentalidade de ser autodidata. Então, eu acho que é muito importante o pessoal entender bem os conceitos mesmo, entendeu? Os conceitos ali, aquela questão que a gente falou dos modelos mentais. Eu, na época inicial da DTI, eu fazia praticamente todas as entrevistas, entendeu? Eu não perguntava praticamente nada de linguagem, de nada disso, entendeu? Eu queria saber se a pessoa entendia bem os conceitos, se ela conseguia ordenar um vetor, uma coisa do tipo. Hoje em dia, infelizmente, essas coisas vão ficando muito banalizadas. Quando vai entrando nesses processos de recrutamento, que o pessoal quer uma resposta muito rápida, o pessoal vai querendo saber, você sabe a linguagem tal, não sei o que, né? Não vou falar que isso não é importante, não. Na DTI, claro que se você já souber coisas desse tipo, você dá um passo à frente, mas da mesma forma que eu falei que a gente apostou no agilismo, eu apostaria, se fosse estudante, a ter um bom raciocínio, entender bem de lógica,
saber bem como que as principais questões de lógica, tanto de programação, mas de lógica em geral, para mim isso é o mais importante. Linguagem, você aprende. Se você souber uma linguagem, você vai aprender quanto você quiser, entendeu? Basta dedicação e esforço, entendeu? Mas, assim, se quiser dicas assim, muito especializadas, assim, o pessoal valoriza muito algumas linguagens, tipo Node, React, Angular, Java, C Sharp, .NET, essas coisas. O que eu oriento internamente é de ser, de certa forma, agnóstico em relação ao estudo, entendeu? Que eu acho que é mais interessante é você ter um domínio da parte das ciências exatas ali, que é um bom conhecimento ali sobre lógica, matemática, programação, os fundamentos de programação, é isso. Você falou para ser agnóstico, mas eu tenho certeza que o pessoal vai voltar o vídeo e vai ficar dando pausa assim para anotar cada palavra que você falou para tentar entender o que é e estudar aí essas ferramentas todas. Esse que é o problema, né? O pessoal se apega muito a isso, né? Ele fica, então vou aprender isso aqui. Mas a mensagem está muito bem passada. Assim, qualquer orientação interna minha é sempre quase um princípio nosso ser agnóstico, entendeu? Eu posso contar para vocês, né, pela nossa satisfação como professores aí do IFMG Campus Betim, de que a gente tem uma parceria com a DTI, foi iniciativa da própria empresa que nos procurou para realmente tentar formar ali um modelo de parceria que fosse efetivamente o que a parceria tem que ser, né? Um ganha-ganha, né? Cada um aprendendo com o outro e trazendo aí benefícios para os dois lados. E hoje a gente tem o DTI Compartilha, por exemplo, até agradecimento aqui à Clara Parra, que é a pessoa com quem a gente fala diretamente, e que ela sempre fica aqui me cutucando aqui, se eu demoro a reagir, ela vai Reginaldo, vamos fazer mais um para o mês que vem e tal. Então, ela realmente tem feito um papel muito importante aí. E, inclusive, agora, no final desse mês, né, para você que está vendo isso no futuro, a gente está em agosto de 2022, no final desse mês a gente vai ter mais uma dessas atividades, que é um profissional da DTI que ensina para os nossos estudantes alguma coisa ali, normalmente alguma ferramenta mais específica, em alguns casos, uma visão um pouco mais geral do trabalho com transformação digital. Então, desde já deixo o agradecimento a toda a DTI, né, o Vinícius aí, que foi quem me chamou pela primeira vez para falar sobre esse assunto e depois foi colocando aí as pessoas para sustentar e para manter esse sistema funcionando. Você quer falar das iniciativas da DTI junto às universidades, aos institutos? Posso falar assim, eu que agradeço a colaboração sua, porque assim, o nosso gargalo de crescimento ele já vem há bastante tempo sendo bons profissionais, então a gente não conseguiria isso aí sem as parcerias com as universidades, a gente tem um controle muito grande em relação a isso, a gente não costuma trabalhar com metas, porque a gente sempre trabalha com algumas filosofias porque quando você estabelece metas muito rígidas, né, você tem uma frase famosa, você bate a meta quando você estabelece a meta, né? Então, a gente tenta mais remover impedimentos de crescimento e que as pessoas estabeleçam futuros possíveis, né? Inclusive, esses futuros possíveis deveriam ser um futuro que você teria até 50% de chance, inclusive, de não conseguir cumprir, exatamente para se desafiar, exatamente por isso que não deve ser uma meta, entendeu? Engessado. Mas a gente tem um controle de quase todos os indicadores de relacionamento com as universidades. Tipo assim, por isso que o pessoal interage direto com vocês aí, pra vocês não esquecerem da gente, pra vocês lembrarem que a gente está à disposição, pra vocês lembrarem e a gente tem uma crença muito forte de que a própria interação em si gera confiança, né? O simples fato da gente ficar interagindo mais, você vai, aquele cara lá, tá aquele cara é gente boa, né? O cara é acessível, é tranquilo. Realmente ele consegue, não fica só enchendo a paciência aqui pedindo candidato. Então, vai gerando essa proximidade, uma parceria de verdade, a gente conseguindo contribuir de verdade com programas desse tipo que você falou, o DTI Compartilha, onde a gente programa sessões internas de cases reais, onde a gente já trabalhou para apresentar para os alunos. E a gente tem uma série de programas de palestras, em geral, né, que a gente faz junto com
junto com vários cursos, universidades, alguns trabalhos de mentoria. Às vezes é difícil fazer mentorias assim, muito individuais com os alunos, mas a gente consegue fazer, às vezes, palestras em determinados temas que têm a ver com os principais trabalhos que estão sendo executados, participar de bancas, né? Eu mesmo participo sempre de bancas aí quando o pessoal nos convida aí, para trabalhos de fim de curso, da graduação, coisas do tipo. Então, assim, a gente tem uma relação muito forte aí com várias universidades. A gente começou mais forte aqui em Minas, mas a gente está expandindo aos poucos aí para algumas universidades de outros lugares, como, por exemplo, Recife, né, onde já tem uma base de profissionais ali de cerca de umas 30, 50 pessoas. Então, com a expansão nossa, né, para ter profissionais no Brasil inteiro, então a gente precisa de ter outras parcerias que são fortes aqui, como temos com vocês. Pesquisa e inovação junto com universidades, institutos, academia em geral, vocês têm também? Então, pesquisa e inovação é uma coisa que a gente até que não tem tanto, né? Isso aí acaba que é um trabalho que tem muito mais a ver com produto. Então, como a gente é mais prestação de serviço, isso fica um pouco desconectado com o que a gente faz. Mas o que a gente, às vezes, consegue fazer é o que eu falei antes. Ter algumas pessoas que conseguem ser supervisores de alguns trabalhos, da gente fazer mentorias, né, de bancar algumas bolsas, algumas coisas desse tipo. Mas não o nosso forte pelo fato de ser uma empresa mais orientada a serviço. Eu valorizo muito essas oportunidades de parceria entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho. Quer dizer, se não fosse isso, a gente não tinha esse programa, né, Leandro? Esse programa está aqui para reforçar esse pensamento que a gente tem, e principalmente porque o tempo do mundo do trabalho costuma ser muito diferente do tempo acadêmico, né? O tempo, os recursos. Então, essa aproximação traz para a gente uma facilidade para olha, o que o pessoal está fazendo lá agora, né? O nosso currículo está aqui, a gente está tentando atualizar periodicamente, mas para onde caminha isso? O que o pessoal está fazendo nos postos de trabalho? Então, isso para nós... Isso é muito fraco no Brasil, né, Reginaldo? Tipo assim, né, Leandro? Isso é bastante triste, né? Assim, muito. Me parece que se isso fosse mais aberto, né, a gente teria muito mais coisas aqui. Para essa aproximação academia-indústria, para mim, é o maior gargalo, assim, é onde a gente tem muito para crescer, né? Na parte da ciência, tem algumas áreas bastante reconhecidas, bem reconhecidas, né? Tem empresas interessantíssimas aqui, você abriu o DTI Digital aí, é uma delas, né? Isso para não falar outras aqui. Já tivemos entrevista aqui com o pessoal da Vale, falando da mina autônoma, a gente vai ter entrevista mais para frente com alguém da Embraer, que, enfim, é um dos maiores desenvolvedores de avião do mundo, né? E falta essa liga, né? Ainda essa liga, eu acho que ainda tem... a gente, como Brasil, ainda tem muito para crescer mesmo, eu acho que tem que investir nisso aí. E é uma aprender pena com outra, né? A universidade aprender com a academia e vice-versa, né? Eu falei errado, né? A universidade aprender com o mercado e vice-versa, né? E interessante, assim, você foi falando do desenvolvimento ágil, né? A gente tem aqui o polo de inovação e ele funciona no modelo Embrapi, né? E o modelo Embrapi ele já caminhou um pouco para isso, assim, né? Os cronogramas lá são feitos em macro entregas, é um pouco maior, não chega a ser tão curtinhas as sprints, não, as entregas, mas já é alguma coisa mais segmentada, assim, não é uma coisa que você desenvolve 2 anos e entrega só lá no final, né? O pessoal tem algumas ações ainda, mas ainda tem muito para caminhar. Eu acho que essa conversa nossa aqui é sempre boa. Vinícius, esse é o momento de você descontar. Pergunte ao IFMG. Pergunte ao IFMG. Assim, uma coisa que eu faço sempre essa provocação, né? Quando o pessoal pede para participar de bancas, né? Eu não sei se aqui tem banca também do trabalho de fim de curso, né? Por que vocês não costumam... Eu nunca participei de uma banca aqui, mas toda vez que eu participo de qualquer lugar, sempre me parece a mesma coisa, né? Por que vocês não incentivam os alunos a dar sequência no trabalho dos outros, sabe? Porque, para mim, isso é um negócio, para mim, que me parece óbvio, talvez não seja tanto, por isso que eu não estou aí com vocês e eu não saiba,
Mas sempre fica parecendo que o pessoal tem que descobrir a cura da AIDS toda vez que vai fazer o trabalho de fim de curso, sabe? Sendo que é extremamente difícil gerar um produto final, sabe? E aí eu fico sempre assim, por que os caras não continuam o trabalho do outro? É uma ótima pergunta e tenho certeza que a resposta acaba sendo muito pessoal, né? Para mim, eu acho que acaba não indo para esse caminho não a necessidade, mas pelo desejo de deixar o estudante à vontade para escolher o tema e seguir com as próprias pernas. Mas eu concordo com você. Eu acho que isso vai gerar uma reflexão, essa pergunta, a gente pode levar isso para os nossos colegas para a gente tentar criar um pouco mais dessa cultura. Então, quantos trabalhos nós temos e quantos têm a possibilidade de gerar continuidade para, quer dizer, depois do terceiro aluno que passar, às vezes o resultado vai ficar bom, né? Às vezes não vai ser no primeiro nem no segundo. Então, acho eu te desafiaria até que eu não apostaria no terceiro, não. Eu apostaria no 10º, que começaria a ficar bom alguma coisa. Mas não pode falar isso. Fazer um produto. Mas não pode falar isso, senão o cara não vai querer ser o segundo nem o terceiro, né? Ele vai querer saber qual que está no 9º para ele ser o 10º. Leandro, você quer responder essa pergunta difícil também? Nossa, a pergunta é muito boa, na verdade. Assim, a gente tem um problema geral assim, de fazer equipe funcionar bem, assim, porque primeiro, nossas bolsas são muito defasadas, né? Você pagar R$400 de bolsa de iniciação para alguém fazer um projeto é difícil, é bem difícil. O cara tem que ter bastante motivado por outros motivos mesmo, né? Para conseguir. Aí, assim, a gente consegue fazer isso um pouco dentro de alguns projetos, né? Mas eu concordo totalmente que quando você evolui a partir de um trabalho é muito melhor mesmo. E fica até essa mensagem aqui também, que é o seguinte: às vezes o estudante faz assim, eu não vou entregar isso aqui não, porque se eu entregar isso, eu não vou ter nada para fazer depois. A gente não entrega isso e no seu TCC você desenvolve isso melhor. Dá a impressão que o cara às vezes tem a impressão que ele vai desenvolver aquilo em 1 ano, 2 anos, e é o que você falou, né? Para ficar bom de verdade vai demorar 10 anos aí para desenvolver. Mas eu gostei da provocação e eu vou pensar ela ao longo do caminho também para a gente tentar fazer mais isso, que é bom. Gostei. Caminhamos então para o final. Perguntas rápidas. Escritório corporativo ou home office? O híbrido, né? O híbrido tá bom. Escapou, fica combinado que a partir da segunda não pode hibridizar. Tem que ser A ou B. Rock ou sertanejo? Rock. Mate couro ou Coca-Cola? Mate couro, né? Você sabe das fundações, a gente citou Essa pergunta tem um contexto. Ele vendia mate couro, né? Na Calambau ou BH? Calambau ou BH? Calambau, né? Fazer um jabá aqui, né? Calambau, Jogo do Galo, no estádio ou no boteco? No estádio é melhor. Um profissional que te inspira? Um profissional que me inspira? Eu diria meu sócio, o Schuster, que foi meu chefe, né? Lá na TAM, e hoje é meu sócio. O cara é mais velho que eu, sempre foi um mentor aí. E juntos eles são os agilistas. Muito obrigado. Vinição, para os íntimos, mas já conversei 59 minutos com ele, então já ficou íntimo, né, Vinição? Brincadeira, mas queria agradecer mais uma vez, muito feliz mesmo pela sua participação. Tenho certeza que vem para engrandecer o nosso projeto de extensão aí, que é o Praticar Conecta. Suas considerações finais, Vinícius? Não, reforçar, eu que agradeço, né, o Reginaldo, o Leandro aí, chamar aí para o pessoal do IFMG, porque, igual eu falei, essa parceria, eu acho que isso aí tem uma proximidade maior do mundo acadêmico com o mercado, vamos falar assim, é um negócio que faria com que o Brasil fosse um país bem mais avançado, assim, na minha visão, né, imaginar que as coisas são meio emaranhadas aí, né, então, e para nós é essencial hoje em dia a gente conseguir continuar com o crescimento da empresa sustentável, e acaba que é muito bom, por isso que eu falo, parece até conversa de doido, né? Por que não é feito mais? Né? Porque é bom para todo mundo, né? Assim, os alunos ficam felizes, né? Na época que eu era aluno, assim, quando eu via, né, as pessoas trabalhando de fato, assim, eu ficava extremamente inspirado, né? Então, que a gente faça mais isso aí, agradecer a vocês o espaço aí, e tomara que a gente tenha muita gente aí do FMG com a gente a mais do que já temos. Valeu, pessoal. Valeu, Vinícius. Valeu. Valeu todo mundo. Até o próximo Praticar Conecta.